Você sabia que o Pelourinho nem sempre foi colorido dessa forma? Sim, as cores da cidade mudaram muito ao longo da história, e para te explicar isso, eu preciso te levar de volta lá para o século XIX. Até meados do século XIX, mais ou menos, a cidade de Salvador era basicamente pintada à base de cal, ou seja, branca. Janelas e portas das casas às vezes até eram pintadas. Essa restrição colorida tinha motivo. A tinta custava caro e vinha de longe, lá da Europa. A partir do início do século XX, a cidade vai sendo mais colorida, por influência do ecletismo e o maior acesso a pigmentos. Mas ainda assim era um colorido tímido, um colorido tingido a tons pastéis. As mudanças coloridas mais profundas começam, de fato, aqui em Salvador nos anos 50, alavancadas por transformações urbanas, sociais e econômicas que aconteciam aqui na cidade. Um dos pontos fundamentais para pensar as cores da cidade é a desigualdade econômica. A partir dos anos 50, o surgimento de grandes adensamentos urbanos, como as favelas, introduzem na paisagem de Salvador o laranja meio amarronzado dos tijolos. Hoje, esse tipo de ocupação recobre 40% da cidade. Mas as favelas da cidade também introduzem uma nova miscelânea de cores na paisagem. Não só tem um marrom, tem um amarelo, tem um azul e por aí vai. O novo marrom da cidade é seguido pelo cinza das avenidas que surgiram. Nos anos 60, são construídas algumas importantes avenidas, como a Centenário, a Contorno, a San Martín. Na década seguinte, ainda viriam a Suburbana, a Bonocô, a Paralela. Os anos 70, inclusive, antecedem duas mudanças que, aí sim, revolucionariam as cores da cidade de Salvador. Uma delas é a arquitetura de Fernando Peixoto, quando ele constrói os prédios do conjunto arquitetônico chamado Cidadela, nos anos 80. Ele introduz cores muito fortes na paisagem, como vermelho, verde, preto, branco, grafismo. Os vidros escuros também são uma marca dessa época. Alguns arquitetos dessa época brincavam que as cores dos prédios tinham a cor da bermuda do surfista ou a força do laranja do Dendê, por exemplo. Agora a gente vai avançar um pouco até chegar nos anos 90 e eu vou poder te responder a pergunta que eu te fiz no início desse vídeo sobre o Pelourinho. Sim, o Pelourinho não era colorido dessa forma. Foi nos anos 90, a partir da requalificação daquele conjunto arquitetônico, que ele tomou essas cores vibrantes que tem na atualidade. No terceiro governo de ACM, aconteceu a requalificação do Pelourinho. As construções coloniais eram puxadas para os tons pastéis. O governo ACM pintou as casas com cores muito fortes, amarelo gema, verde, e foi polêmico, mas acabou virando símbolo da cidade. E eu não sei se você já parou para pensar, mas os automóveis também colorim a cidade. E até os anos 90 eles eram muito mais coloridos. Hoje, eu te desafio a contar nos dedos de uma mão a quantidade de carros que não são brancos, pretos ou cinzas. Na última década, a construção de novos modais de transporte, como o metrô e mais recentemente o BRT, intensificaram o tom cinza de regiões importantes aqui de Salvador. Mas o verde tem tentado resistir, não só pelo movimento de replantio de árvores, como porque arquiteto de grandes projetos tem apostado em jardins verticais que reintroduzem o verde na cidade. E o verde também está nas janelas. Já percebeu como os vidros esverdeados trouxeram um novo aspecto às ruas? Há quem ame e quem deteste. Eu só sei de uma coisa, as cores do futuro começam a dar as caras. Mas me diz aí, e para você, quais são as cores de Salvador?